Salve, salve galera ligada aí no canal oficial do 12 Esportes no YouTube. Estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Carneiro e Mafuz nessa temporada de 2026. E eu já te peço aí a tua ajuda, deixa o seu like, se inscreve no canal aí do 12 Esportes, comenta aqui com a gente, vamos fazer o programa junto. E é claro, você deve estar se perguntando aí, quem que é esse cara aí? Cadê o Fernando Rudnick? Eu sou o Diogo Souza, editor do portal 12 Esportes, e o Fernando Rudnick está curtindo merecidas férias em solo japonês, senhores. Está do outro lado do mundo. Eu vou apresentar aqui os 3 primeiros episódios do ano e espero corresponder à altura aí. E desde já eu agradeço a oportunidade aí do Fernandão, porque estou realizando um sonho. Estou nervoso, mas estou felizão realizando um sonho de fazer parte de um projeto consolidado como esse, ao lado dos meus grandes ídolos, Carneiro e Mafuz. A gente já trabalha junto há um bom tempo, mas mais na parte de textos ali, né, do site, do impresso também, como Mafuz na Tribuna. E agora sim um projeto audiovisual. Senhores, tudo certo, Carneiro Neto? Um bom ano. Muito obrigado, Diogo. Um abraço ao Mafuz, ao pessoal da equipe técnica. O Fernando Rudnick de férias, no Japão, é? Do Japão. Patrocínio do Matsubara. Aí, ó. Então, boa estada no Japão, que, aliás, é um lugar maravilhoso. Pois nós estamos aí de volta, como o próprio futebol, meio devagar, né? Você acompanhando o futebol brasileiro, se nota que os times estão iniciando o ano com uma preguiça assustadora. Não é só o Campeonato Paranaense que está deixando a desejar. O próprio Paulista, o Carioca, o Flamengo já está no rebolo, campeão carioca. Aqui o Operário, campeão paranaense, está ameaçado de ir para o Torneio da Morte e já dispensou o técnico Alex. Isso que é programação, né? Que é planejamento. Eles contratam o Alex, programam o ano inteiro com o Alex e em 4 jogos, não, você é o culpado. Não somos nós, os dirigentes, os incompetentes e tampouco os craques que nós contratamos. Eu acho, Mafuz, que está muito difícil de entender o futebol brasileiro, moderno. Não, mas eu já acho que está fácil de entender. Essa do Alex é um absurdo, né? Se o Operário tivesse grandes ambições, ele já teria formado um bom time, dado para o Alex, tinha se programado. Não se programou. Quem programou alguma coisa foi o Alex. Eu não estou defendendo o Alex, porque eu estou defendendo, criticando o sistema que está se usando. É difícil entender. O futebol brasileiro, se bem que não é só o futebol brasileiro, nós tivemos exemplos recentes na Europa. O Chelsea demitiu o treinador campeão do mundo, né? Os jogadores derrubaram o Xabi Alonso no Real Madrid. E o presidente do Manchester City chegou e disse, não, eu sou dono disso aqui, eu nunca gostei desse técnico, o português Amorim, e mandou ele embora. Então não é só no futebol brasileiro, está a nível mundial já. Você sabe o que eu observei um dia desse? É um jogo do Newcastle, que é o time do Bruno Guimarães. Newcastle e Manchester City. Foi a semana passada. Mas eu estou citando só este exemplo. Já vi outros tantos. Os Tottenham da vida, os times que são medianos, mas gastam, investem. Mas esse jogo do Newcastle me chamou a atenção, porque o jogador moderno, ele mudou o comportamento. Ele se acha. Primeiro, porque o homem do século XXI tem outra cabeça. Segundo, porque essa digitalização, essa escravidão do celular também deixou o sujeito se achando. Eles não leem mais livros, a cultura baixou, o nível intelectual baixou, evidentemente. Agora, o problema maior é o dinheiro. Ganham muito dinheiro. Pois então vamos ao exemplo. O Newcastle jogou muito bem. Estava jogando em casa com o Manchester City, né, na Copa da Inglaterra. Da língua inglesa. Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra. Eles criaram 15 oportunidades para gol. 3 bolas na trave, 4 defesas do goleiro e o resto tudo para fora. Eles não sabem chutar, eles não sabem finalizar, eles não sabem cabecear. Eu vi esse jogo. O cara cabeceia na frente do gol para fora. Entendeu? É tipo o Julimar. Na frente tem do o goleiro, a trave e ele pega e dá um bico para cima da trave. Então, olha, eu estou achando que o futebol caiu tanto, de qualidade, estou falando de qualidade. Agora, é evidente que o Mafuz levantou essa questão também
do troca-troca. Aqui nos clubes brasileiros, a média, nos últimos 5 anos, foi a troca de 12 a 14 técnicos de cada clube, sendo o recorde do Vasco da Gama, algo em torno de 16. O Real Madrid havia trocado só 4, já neste ano já trocou 2 vezes. Talvez até seja um sintoma de que o futebol europeu também vai piorar. Exatamente. Eu estava terminando esse de demitir técnico, e quem tem que demitir não demite, que é o Atlético. Vamos falar do Atlético. Vamos na sequência. A responsabilidade é grande, né? O primeiro episódio já um pós-Atletiba. E, senhores, acho que dá pra gente falar primeiro do jogo em si e depois a gente fala de cada clube ali. O que você achou, Mafuz, do jogo? Eu achei que o Coritiba deu um banho no Atlético tático. Como diz o Valmir Gomes, deu um banho tático. Essa era do Ramírez? Do Ramírez. O Ramírez, o uruguaio, que ele foi dirigir o Atlético no jogo em Joinville. E daí, antes do jogo, eu estava indo para a cabine, né? E cruzei com ele. Daí, Ramírez, hoje, presta atenção, Canerito. Vou dar um banho tático. O que fez? Joinville ganhou. O que fez? Bem simples explicar. O Coritiba jogou como tem que jogar na Baixada contra o Atlético Paranaense do treinador Elma. Jogou fechado, sabendo que ia ter erro e que ia ter espaço para fazer o contra-ataque. Não dá para ir além disso. Além do mais, a incapacidade do time do Atlético de fazer o gol. Não estava presente seu principal jogador, que é o Viveira. Então, esse lance citado pelo Carneiro do Julimar e, posteriormente, o Leozinho de cabeça, o gol escancarado, ele cabeçou e jogou fora. Então, não me surpreendeu, viu? Não me surpreendeu, foi o que eu escrevi. O Atlético manteve o mesmo time da segundona, que se classificou na Bacia das Almas, apenas com a presença do Jadson, que é um jogador que não tem qualidade para jogar no Atlético, na Série A, já não tinha antigamente quando era novo. Agora, veterano, não tem mais. E agora estão trazendo o Luiz Gustavo, o dos 7-1, com 38 anos de idade, para resolver o problema do meio-campo do Atlético. Não me surpreendeu a vitória e foi justa a vitória. Olha, o Atletiba, o primeiro Atletiba do ano, teve carinha e ranço de Série B, porque as duas equipes repetiram-se desde o encerramento do campeonato da segunda divisão brasileiro. O Coritiba mais estruturado, porque o Mozart deixou a base defensiva e o meio de campo. O Coritiba melhorou no ataque com alguns contratados, né? O próprio Pedro Rocha, esse La Vega. E eu concordo com o Mafuz, o Coritiba foi superior taticamente. O Atlético repetiu os mesmos erros, até porque o Atlético não subiria se não fossem as jogadas individuais naquela partida em Araraquara, né? Os 2 gols, um deles meio fantasma até, né? Um chute longo do João Cruz. Do João Cruz, né? Então o Atlético padece do mesmo problema. A diretoria continua errando, contratando mal. O Mendonça, por exemplo, um jogador tecnicamente fraquíssimo, tão fraco que ele não sabe nem bater lateral. Arremesso manual, ele vai bater e joga na cabeça do zagueiro do Coritiba. Olha, se o cara não tem noção de arremesso manual, não pode jogar num time do Atlético que tem pretensões na Série A do Campeonato Brasileiro. O mesmo se aplica ao Zapelli, que não cria. O Zapelli é 2 para lá, 2 para cá. Você não viu uma finalização do Zapelli, um passe em profundidade, tampouco uma tentativa de triangulação ou trama ou algo semelhante. O Atlético não tem nada. Concorda a contratação do Jadson? Não tem justificativo. Então fica Filipinho, time do Atlético, a falha grotesca do Benevides, que é um bom zagueiro, mas entregou ouro e o Coritiba fez. Daí um contra-ataque, o Lucas Ronier quase fez o segundo. Eu acho o time do Atlético preocupante para essa temporada, até porque o gol também houve falha da zaga interior. Eles ficaram olhando. É evidente. O Lucas Ronier, que é um jogador de estatura mediana. E o goleiro Santos aceitou. Então, as lições que o Atletiba deixaram, num primeiro momento. O Coritiba vai evoluir. O Coritiba está bem estruturado, zaga, meio de campo e melhorou no ataque. O Atlético, não sei. Não sei, porque tem um monte de gringo aí, né? Esperando para estrear, é isso? Portilha chegou a estrear. Não é bom, mas é bom jogador, esse é bom jogador. Aí que está, este sabe jogar. Agora, não sei por que o Atlético insiste em contratar veterano
né? Como o Jadson, como Luiz Gustavo. Luiz Gustavo está vindo aí. Tá praticamente certo. Isso aí não né? tem explicação. Passou praticamente o ano inteiro fora o ano passado, voltou só no final do ano. E tem aquela ideia dos 7-1, como tinha o Fernandinho, né? Como tem o Hulk. Agora, o que eu acho é que o Atlético Paranaense está pessimamente administrado no seu futebol já há muito Demais, tempo. Carneiro. Ele, depois da Libertadores, que ele decidiu com o Flamengo e perdeu, e daí não importa os motivos, houve falhas. Claro que houve, inclusive do próprio Filipão. Na expulsão do Paulo Henrique, demorou muito. Pedro Henrique, né? Demorou muito para substituir e tomou o gol. Mas daí, temporada de 23, o Atlético foi um fracasso. Mal no Brasileiro e mal eliminado na Libertadores e da Copa do Brasil, dentro da Arena da Baixada. Aí fizeram um time caríssimo, medíocre para o Centenário, 2024, um papelão. Aí começa 25, né, para tentar salvar na Série B. O time, montado inicialmente por essa diretoria, fracassou completamente. Aí contrata o Dair Helma, por indicações dele, o time melhorou, cresceu um pouco, ganhou 7 seguidas, aí afundou de novo, e daí na base da individualidade dos jogadores, né, ganhou a classificação. Então eu estou achando que a diretoria do Atlético perdeu o direito de cometer os erros que voltou a cometer já nesse início Mais de ano. grave, Carneiro, mais grave. Há que se acrescentar um fato muito grave nessa tua exposição. O presidente Mário Celso Petralha entregou a chave do futebol para o técnico. Pro Dair Helma. Aí eu não discuto se o técnico é bom ou o técnico não é bom. Mas isso é um grande perigo. Não é só por se tratar do Dair Helma, que já compromete o ato. Mas de forma geral, porque o futebol é muito claro, é caro, a responsabilidade é muito grande para dar para um treinador que amanhã ou depois vai ser demitido. Ou vai terminar o contrato e vai embora. Isso é muito perigoso. Não ter um dirigente do Atlético comandando toda essa estrutura do futebol. Não, mas começa pelo próprio presidente Mário Celso Petralha, que é sabidamente uma pessoa que não tem mais a mesma saúde, a mesma disposição. E não é por coincidência que o Atlético decaiu. Coincidiu com a doença do presidente. O que o Atlético está se omitindo é o Conselho Deliberativo. O Mário Celso Petralha deveria ser afastado para cuidar da sua saúde, porque o Atlético Paranaense não pode pagar esse preço de não ter um diretor de futebol, de não ter um supervisor de alto nível. Porque o Dair Helma, ele é um profissional. Se veja que no Atletiba, os jogadores do Curitiba entraram muito mais motivados, porque eles estão melhor preparados psicologicamente. O seu Josué beijava o uniforme, o Lucas provocava a torcida do Atlético, todos estavam vivendo Encarnaram o que é a cor coxa branca. O jogador do Atlético parecia um bando. Sem iniciativa. O Josué pesou. Porque não tem dirigente na concentração. O Josué Mas, deitou e rolou. deitou e rolou. Quanto tempo eu estou falando isso? Que o Atlético não tem diretor de futebol e não pode continuar assim. Eu não tenho nada com a vida pessoal do presidente do Atlético, tampouco a história do Clube Atlético Paranaense, que eu respeito muito. Mas espera aí, gente, vamos cuidar melhor desse clube. Já passou do limite, entendeu? Não é que vai ser campeão, não vai. Isso é outro problema. Está na cara que as coisas não estão funcionando no departamento de futebol do Atlético como deveria ser a cartilha normal. E tem outro detalhe que eu acho, e aí eu vou me dirigir ao presidente do Atlético. Já não é a primeira vez que o treinador Odair Helman disse que o Atlético não tem dinheiro para contratar. Isso não é problema do treinador, não é matéria para o treinador, não é questão para o treinador colocar em debate. E o Atlético é o clube que menos contratou entre os clubes do Brasileirão. Isso a gente tem que ouvir, a torcida tem que ouvir do presidente Petralha. Ele tem, então, que vir a público e dizer, olha, nós não estamos contratando porque estamos com dificuldades financeiras. Nós estamos recuperando a estrutura financeira do clube, que foi degringolada com o rebaixamento. Mas é ele que tem que falar. Não adianta mandar preposto, porque ninguém acredita no Odair quando ele vem e fala que o Atlético não tem dinheiro para contratar. Agora, voltando ao Curitiba, que foi o vencedor merecidamente do Clássico, o Curitiba tem uma tendência de evolução.
Primeiro, o Curitiba está trabalhando muito profissionalmente. Eu tenho observado aquele PC de Oliveira, que foi o treinador das partidas inaugurais, o Curitiba não foi feliz, né? Não venceu no Alto da Glória. Perdeu para o Foz e empatou para o Londrina. Mas uma pessoa muito lúcida, sabe? Muito preparada. Um homem muito inteligente. Exatamente. Como é o Fernando Seabra, também um homem preparado. Então, eu estou vendo o Curitiba caminhando bem. E senti nesta partida que a evolução pode efetivamente acontecer. Os alas já deram maior resultado. No miolo de zaga a gente nem discute, o Maicon e o Jaci. O meio de campo está bem constituído. E, felizmente, para o Curitiba, para a torcida Coxa Branca, as contratações já mostraram, em termos de ataque, que o time vai ser melhor do que na temporada passada. Mas Pedro você tá se baseando no Atletiba? Não, não. Não. São 2 jogos. No jogo né? do Maringá, Eu não vou levantar essa questão com você, porque daí, então, eu vou, em parte, concordar com você. Agora, não pode tomar como referência o Atletiba, não, longe né? disso. É que você, para Porque analisar... o Atlético é muito, muito ruim, o time do Atlético. Se eu fosse muito exigente, eu diria, não, eu preciso mais 6 partidas. Exatamente. Mas daí termina o Campeonato é Paranaense. evidente, Você claro. tem que ser mais Concordo prático. com você. Você vê o cara dominar a bola. Eu concordo Você com já vê o você. Pedro Rocha, o Lavega, quem é o outro lá que contrataram aí? Daí tem os veteranos lá, né? O Tinga, Breno, sei lá o quê. Não, é que ele Breno já Lopes está... ainda não estreou, né? O Breno Lopes. É tanto nome. Esse é bom jogador, Breno Você Lopes. nota o jogador quando é bom? Quando ele sabe dominar a bola. O próprio Pedro Rocha, né? Ele fez uma jogada no meio-campo ali. No primeiro jogo já meteu um gol. E outra, o Curitiba vai na linha de fundo. Essa outra característica, vai dizer, um único jogo. Mas tudo bem, mas nesse único jogo ele foi na linha de fundo. Ele entrou, fez jogada pelo miolo, fez jogada pelos lados. O Atlético fez o quê em termos ofensivos? O Atlético dominou os 20 minutos finais, pressionou, teve a cabeçada do Leozinho, que o Mafuz se referiu, mas o Atlético não tem situação de jogo. Entendeu? O Dair Helman não criou, nem no ano passado e nem este, alternativas, triangulações, linha de fundo. Entendeu? Claro, Kevin Viveiros fez falta, é um grande atacante. Mas eu achei o time mal escalado, sabe? O meio de campo muito pobre. Eu acho que as coisas no Atlético precisam ser melhor trabalhadas. Certo, e tem um jejum, né, em jogo, né? Porque o Atlético já não ganha um Atletiba há 3 anos. 3 anos. Você veja como o... Eu vou insistir no falar no nome dele, porque não adianta. Tudo gira em torno do presidente Mário Celso Petralha. Eu tomei conhecimento que não era da vontade do presidente prorrogar esse contrato do técnico. Estenderam, né? Até o fim do ano. Não era vontade dele. Acho que alguém que entende de futebol disse: espere chegar maio, espere o início. Mas ele está tão traumatizado dos erros que ele próprio cometeu num passado recente, principalmente em relação a treinador e principalmente no ano que o Atlético foi rebaixado, que ele ficou com medo de ir. Espera aí, Odair, vamos esperar até maio. Ele deixou, daí ele foi e prorrogou o contrato, colocou multa de rescisão. Tem uma bela loucura, é uma bela multa. Então o Atlético está muito amarrado. Eu não sei, eu estou com medo, viu? Estou com medo. E sobre esse jejum aí, né, senhores? Porque são 8 jogos, 3 anos já. Parece que o Coritiba ele encara o clássico, é igual vocês falaram, mais vontade, com mais identidade. O jogador brasileiro tem mais identidade com a cidade e com o clube. O jogador estrangeiro, você pode contratar quantos estrangeiros se quiser, mas que seja um bom de bola. Não adianta trazer perna de pau, depois vai embora. Tá aí o tal do Mastriani. Vê o pepino que é ficar livre de um cara desse. Por que contratar o Diório? Entendeu? Agora eu não vou ficar remoendo nisso, né? Parece coisa pessoal com o presidente do clube. Nada disso, estou nem aí, estou acima disso, modéstia à parte. Né? A minha vida é mais ampla que um jogo de futebol, que um time de futebol. Porém, eu acho que no Atlético, claramente os jogadores não assumem a identidade atleticana. Mas sabe por quê, Carneiro? O Atlético perdia também para o Curitiba nos anos 70, 80, mas você via o sofrimento dos jogadores, o sentimento que eles tinham. Hoje não, eles saem tudo rascados. Mas sabe por quê, Carneiro, que não assume no Atlético, que não é de hoje? Porque o jogador já chega no Atlético convencido que ali é o entreposto para ir embora. Sim. Quer dizer,
o espírito comercial do Atlético, não existe espírito esportivo dentro do Atlético, nem para Júnior, nem para Júnior. Esse guri Bruninho, o pai já estava conversando com o Cruzeiro de Belo Horizonte, olha, se não é uma reunião da família, vinha o Cruzeiro, depositava a multa, já levava o menino. Então, veja bem, não existe o espírito esportivo dentro do Atlético, existe o espírito comercial. O jogador está lá para ser revelado, ser promovido, ser colocado no mercado e ser vendido. Então, o resultado esportivo, ele passa a ser passa a estar num plano secundário, o resultado esportivo. E o Atlético, ele tem, nesse ano, parece estar de novo investindo, assim como foi no ano passado, trazendo um pacote de colombianos, de novo insistindo em gringos, né? Tem o Portilha, Alejandro Garcia ali, e talvez isso também pese, né? Na questão da identidade, porque daí os caras nem sabem o que é um Atletiba. Não sabe nada. E daí você vê no Coritiba já ao contrário, né? Os caras dando carrinho, dando a vida, o Josué pesando na cabeça dos outros jogadores ali, né? Mas, em resumo, esse Atletiba serviu para escancarar que o Atlético continua enganando a sua torcida. Eu quero falar. Maravilha. E, senhores, a gente teve também, vamos falar um pouco do Paraná, né? O Paraná, desde que do último episódio, agora sim... O Paraná não contratou ninguém? Só contratou o Tcheco, né? Até agora, até o momento... Mas sabe por que só contratou o Tcheco? Eu vou contar por quê. Torcida do Paraná que não se surpreenda se der uma zebra por aí com a tal da SAF. Olá. Acontece o seguinte, uma das condições para a justiça homologar o plano da SAF, o plano da venda, é acertar com o governo. Em termos jurídicos, eles dizem transação tributária. Se você não paga à vista o que deve de imposto, o que deve de tributo para a União, e no caso ali para o Banco Central, o que acontece? Você tem que ir lá, pedir um desconto ou fazer um parcelamento, que normalmente faz. É uma transação tributária. Os clubes tinham esse problema e resolveram com um desconto de 90%. Teve o Paraná, lá atrás, teve uma audiência do juiz federal para tentar fazer um acordo e, na época, acho que era o Rubão, o presidente do Paraná, ofereceu R$1.000 por mês, o juiz tocou ele da sala. Mas olha só que barbaridade. Bom, e essa transação tributária não foi feita. E a justiça só vai homologar no momento que fizer. Nós estamos falando de coisa de R$49 milhões. Quem comprou, quem pretende formalizar a compra da SAF, não está nada formalizada ainda, essa Nextplay. Ela tem que fazer essa transação. Se não fizer, a juíza não vai homologar. Veja só, não vai homologar. Bom, diante disso, quem iria colocar já um dinheiro para contratar jogador, nós falamos R$5 milhões para tocar, para subir para a primeira divisão, está relutante. Não sei se foi resolvido isso ou não foi. Não foi resolvido ainda a transação tributária. Quer dizer, o Paraná corre risco de não ter esta transação tributária, da juíza não homologar e tudo voltaria a estaca zero. Do zero, né? E tudo por culpa, já que, do presidente. Ailton Barbosa. Ailton Barbosa, que não soube negociar, não tem capacidade de negociar, ele não é de futebol, ele não é de negócio, e isso é que está ocorrendo. Então é isso aí. E na prática ali, né, Mafuz, até agora só a contratação do Tcheco, né? E só do Tcheco. Teve uma Quando começa o Campeonato fevereiro Paranaense agora, da segunda? 28 de fevereiro. E não tem time, não tem nem Olha, profundamente não lamentável. Não tem o ponta esquerda. Essa exposição do Mafuz é altamente preocupante e de alta indagação.
porque o Paraná Clube não pode fechar as portas simplesmente por incompetência do presidente. Do presidente. ou Hoje, dos a conselheiros. culpa é toda... Não tem conselheiro, nada. A culpa é toda desse presidente, o Ailton. Tem a vinda do Tcheco, começa 28 de fevereiro e ainda vão estar rolando os estaduais da primeira divisão. Então tem a essa segunda dificuldade, né, da também, Série né? B do Brasileiro, quando é que começa? Da Série B já é semana que vem, vamos dar uma confirmada Não, aqui. é em fevereiro também. Porque o Operário cometeu, né, o erro de dispensar o Alex em 4 partidas, sendo que o Alex tinha toda a projeção e a programação. Mas ele perdeu um jogador lesionado, um dos titulares, as contratações foram insuficientes e agora é fácil mudar o treinador para o dirigente. Só que não resolve, entendeu? Não resolve. Se você não sabe contratar jogadores de melhor nível e principalmente revelar jogadores, é um absurdo que... Pode ver que o que pode salvar o Atlético é a base. Tá aí o Dudu, tá aí o João Cruz, tá aí o Julimar, tá aí o Bruninho. Você tem que investir na base. É o Curitiba com o Lucas Ronier, com o Pedro Murisco. Estou citando alguns exemplos. Operário Ferroviário teria obrigação, porque ele tem uma população enorme ali nos Campos Gerais, né? Algo em torno de 800 mil pessoas. Ele tem, porque ele é o foco principal do futebol na região. Ele teria que ter uma estrutura muito boa na base. E você não vê a revelação. Uhum. E aqui, ó, só confirmando aqui, ó, Carneiro, é 21 de março a Série B. Março, né? ainda. Março ainda. Bom, então ainda há uns 2 meses, praticamente, de preparação. Agora vamos ver quem é o gênio que eles vão tirar da cartola para contratar como substituto do Alex no Fantasma. Não, e ainda do Paraná, aí não é nem questão de entender se o Tcheco é bom ou não técnico, mas é o Tcheco. Você atravessa a rua e ele está lá à tua disposição. Quer dizer, cria-se, luta-se para ter uma SAF, para tentar salvar o Paraná. O que a torcida espera? Uma novidade. E eles vêm com o Tcheco. E, senhores, para a gente já se encaminhando aqui para o final, a Série A ela começa já dia 28, então tem aí 11 dias, né? É claro que, começo, o Coxa jogou 2 vezes, o Atlético só uma com o time principal, mas dá para ter uma noção, assim, da dificuldade já, né, que os 2 clubes vão ter ou não? Do Atlético dá para ter. Você tem que ser coerente. Para você fazer uma análise assim, para um futuro que vai acontecer daqui 20 dias, né? 20 dias? Daqui 11 dias. Daqui 11 dias já... Então dá para saber, para antecipar, que o Atlético vai com extrema dificuldade. De extrema dificuldade, porque não é só o fato da base ser o time da segunda divisão. É o fato desta base não ter ordem tática, ser previsível, ser desorganizada. Você me entende? Por que esses colombianos que o Atlético contratou não estrearam ainda? Não, mas quem ele contratou? Não sei, eles contratam Não, ele contratou só esse... Não tem o Portilha, né? É o Portilha. Não, mas não tem outro meio de campo? Tem o Alejandro Garcia. Não, mas não é para jogar de imediato. Mas então, eu estou numa expectativa, eu pensei que vinha um Não. balé novo. Tá sem graça. Você vê que a trouxe história do Balé. aquele lateral direito Gilberto, né, que chegou a jogar com os Não, mas é jogador ali. de futuro. E esse de Balé é do nosso tempo de Guarapuava, Sim, né? aquele tempo na zona do Meritrício tinha os balé, né? Balé brasileiras. Chegava balé. Chegou um balé de Paraguaia. Então, lá em Ponta Grossa, principalmente, né? Eu jogava futebol lá no Guarani, futebol de salão, e quando o cara não jogava muito, o companheiro ou alguém da arquibancada dizia: ô, fulano, vá procurar o teu balé. Não, mas o balé das Paraguai era famosa na época, né? Sem dúvida alguma. Bons tempos. Bons tempos. Mas só voltando, então, aos maus tempos, o futebol é o seguinte: a dupla Atletiba, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem um grau de dificuldade, evidentemente. Mas se você pegar o quadro, a metade dos times da Série A estão com problemas. São Paulo tem crise política, Corinthians tem crise econômica, Internacional tem crise política, o Atlético Mineiro tem crise econômica grave. Então, eu acho que se você arrumar um pouquinho a dupla Atletiba, já dá para fazer uma campanha razoável. Aliás, do Atlético Mineiro,
20%, 30% pertencia ao dono do Master. Ele botou do dinheiro banco, né? lá, botou 300 milhões. Tomara que não chegue isso aqui pelo nosso lado, né? Deus me livre. Só lembrando, Só então. falta isso. Só lembrando, então, ó, o Atlético estreia dia 28, quarta-feira, contra o Internacional, fora de casa. E o Coritiba pega o Bragantino também, dia 28, quarta-feira, no Couto Pereira. Essas estreias aí de Atlético e Coritiba. Senhores, para a gente fechar de vez, só para dar uma linha final ali no Campeonato Paranaense, o melhor clube, os outros clubes, assim, se a gente for colocar nos números, o Londrina. Londrina hoje é o clube que tem mais pontos ali. Não sei se chegaram a ver algum jogo do Londrina, mas tem surpreendido. Eu não vi o Londrina. Eu vi o Londrina com o Coritiba. Assisti a partida, né, em que o Coritiba empatou, né, em casa, cedeu o empate. É um time, para o nível do Campeonato Paranaense, para a Série B do Campeonato Brasileiro, é um time que pode fazer boa figura. O problema é que esse campeonato estadual, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque, como dizia o velho Otacílio Gonçalves, campeonato estadual só existe para derrubar técnico. Alô, Alex? Então, palavras sábias do Otacílio. O campeonato estadual ele é complicado. Seria uma pré-temporada? Não foi o pelo Curitiba, sim. O Curitiba testou em 2 jogos a base, viu que não era muito boa, e já botou o time principal. O Atlético, não. O Atlético virou uma colcha de retalhos, desde o início. Surgiu o Bruninho, mais um outro atacante. O lateral esquerdo é muito bom. O lateral jogador. esquerdo. Claudinho. Então, as revelações, eu diria, do Atlético foram boas. Mas a base é ruim. A base da Série B A foi base mantida. dos veteranos. E ela está podre, tática e tecnicamente, porque não se cria nada. Não contratou o meio de campo dos sonhos. Então nós estamos apostando em quem? No Dudu, no João Cruz. E tem aqueles que gostam do, como é o apelido do Zapelli? El Mago. El Mago. Não sei, El Mago do quê? Tá meio cansado, né, parece. Mas é isso, senhores. Fecha a conta e passa a régua. Primeiro episódio do podcast Carneiro e Mafuz de 2026. Espero ter correspondido à altura aí do Fernandão. Tamo junto, galera. Valeu!